Nosso tema de hoje é que você precisa entender o tempo da natureza se quiser formar no seu filho uma criança segura. O que é o tempo da natureza, André? A gente vai falar sobre isso a live toda. Então, dependendo de onde você está me assistindo, eu vou estar olhando para outro canto. Eu estou transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, vai ter a impressão que eu estou olhando para outro lugar. E se você quiser comentar, pode ir deixando sua pergunta aí, fazendo seu comentário ao longo da live. No final, eu vou respondendo as perguntas. Então vamos lá, para a gente começar hoje. Eu vou começar contando uma historinha, assim como eu faço com meu filho quase que toda noite. Eu conto uma historinha para ele dormir. E aí quando eu vou contar uma historinha, ele faz: papai, eu quero uma que aconteceu de verdade. Tá bom, meu filho, eu vou contar para você uma que aconteceu de verdade. Eu trabalhei na Ambev por quase 9 anos. A Ambev é a maior empresa de bebidas do mundo, cara, mega modelo de gestão que a empresa tem. E aí, logo no início que eu estava lá, a Ambev, para quem não sabe, é uma empresa que faz cerveja. A Skol, Brahma, Antártica, Boêmia, Original, Budweiser, são todas cervejas da Ambev. E tem uma área lá que a gente chama de processo, que é o que faz o líquido da cerveja. Tem uma outra área que a gente chama de packaging, que é o que pega esse líquido e coloca dentro da lata, dentro da garrafa. E a gente foi passar por uma ampliação do processo dessa área que faz o líquido da cerveja. Estava chegando o verão, estava vendendo muito. E aí o plano era passar uma semana fazendo essa ampliação, e a ampliação levou quase que um mês. Então imagina o desespero que foi. A gente teve aí a ameaça de que ia faltar comida nas prateleiras dos supermercados, e aí já foi muita gente e saiu comprando de monte. Então basicamente o que a gente fez foi isso. A gente encheu os nossos tanques, e só que como passou muito tempo sem produzir o líquido, naturalmente que chegou uma hora que acabou. E quando a área voltou, a gente começou a fazer cerveja, começou a fazer o líquido da cerveja. E eu queria envasar rápido, colocar dentro da garrafa, dentro da lata. Eu fazia o plano de produção, né? Só que a cerveja, ela leva mais ou menos 11 dias para ficar pronta. Entre você fazer e ela estar pronta para ser envasada ali, ser colocada dentro da lata, da garrafa, ela leva uns 11 dias. Eu lembro que eu conversava com o Paulo Aten, que era o gerente do processo. Eu falava: Paulo, eu preciso da cerveja. E ele falava: Galego, não sei por que me chamavam de Galego lá. Galego, a cerveja não está pronta. Não está pronta. Mas a cerveja já está lá, cara, não está pronta. Por mais que a cerveja já estivesse lá nos tanques, por mais que já existisse, ela não estava pronta. E se a gente partisse para envasar aquele líquido, ia ter uma cerveja de péssima qualidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Há 1 mês e meio, 2 meses que eu fiz umas 25 lives, teve algo que ficou muito latente para mim, mas muito, muito óbvio. As mães traziam muitas perguntas, e se as mães entendessem, as mães que me faziam as perguntas, se elas entendessem esse conceito que eu vou falar aqui para vocês agora, pelo menos 30% das perguntas não existiriam. Existe um tempo de maturação. Educar é um processo. Às vezes eu percebo que os pais querem que o filho esteja na fase final do processo. Só que existe um período. Assim como eu estava lá com o Paulo Aten, o gerente de processo, falando: Paulo, eu preciso do líquido para colocar dentro da lata para a gente vender, mas a cerveja não estava pronta. E eu vejo os pais olhando para as crianças e não entendem que existe um processo. Não é um estalar de dedo. Eles olham para as crianças e não percebem o tempo de maturação, uma fase, uma jornada, até o filho se tornar um homem, uma mulher. Então, primeira coisa, saiba que existe tempo para tudo, inclusive o tempo do seu filho se tornar a sua expectativa do que quer que seja maduro. Existe tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. E na relação pai e filho, afastar-se de abraçar muitas vezes é você se afastar do filho para que ele colhe os frutos da própria liberdade, da própria autonomia. Então é um abraço em amor, como quem se afasta para que ele compreenda e aprenda com a consequência da liberdade dele. Existe tempo de sim e tempo de não, tempo de brincar e tempo sério. Existe tempo para tudo. André, quer dizer então que se eu entender esse conceito que você vai trazer aqui na live de hoje, o meu filho vai amadurecer mais rápido? O que você acha? Não. Isso é um agrotóxico. O que é um agrotóxico? Agrotóxico é um químico que coloca nos alimentos
que ele apressa a natureza. Existe o tempo normal das raízes, das frutas, não sei mais o que usa o agrotóxico, mas existe o tempo natural, existe o tempo da natureza. O agrotóxico é para trazer produtividade, para você conseguir fazer algo que num processo natural levaria muito mais tempo, fazer rapidinho. E quais as consequências dos alimentos com agrotóxicos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, eu vou te falar duas: câncer e Parkinson. Não estou dizendo que é a única causa, mas a Organização Mundial da Saúde aponta que o agrotóxico ajuda, acelera esse processo. E por que as pessoas pagam mais caro pela comida que não tem agrotóxico? Para não ter um câncer. É óbvio. Só que leva mais tempo, fica mais feinho, é aquela comida que não é tão atraente, mas é uma comida saudável. A comida que leva agrotóxico é a famosa bonitinha, mas ordinária, né? É bonitinha, mas faz um mal para a saúde horrível. Então, entenda, eu não quero que você seja um pai agrotóxico para o seu filho, uma mãe agrotóxica para o seu filho. Para isso, você precisa saber que existe um processo, existe um período, existe um tempo de maturação. Você não pode olhar para o seu filho, ainda criança, com o olhar de quem olha para um adulto. Certo? André, o que isso tem a ver com a educação de filhos até aqui? Se você entender esse conceito que eu estou falando, você vai conseguir formar no seu filho uma criança segura para a vida toda, se você respeitar o processo. Então vamos lá. Eu quero que você me diga, comenta aí, você que está no YouTube, no Facebook também, ou no Instagram. Eu estou falando olhando para a câmera do Instagram, tá, pessoal? Comenta aí comigo. Você concorda com a frase que diz assim, choro, birra, os medos bobos das crianças são consequências da imaturidade. Essas atitudes, esses comportamentos existem porque ela é só uma criança, ela é imatura. Você concorda comigo? Faz sentido para você? Comenta para mim. Poxa, André, eu concordo, faz sentido. Eu olho para o meu filho, eu falo, poxa, ele é só uma criança. Então, por ele ser só uma criança, ele é uma criança imatura. Então, naturalmente, que ele vai ter medo, vai chorar, vai dar a birra dele, ou o que quer que seja. O que você acha? Comenta comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui no Face, no Insta também, se alguém está comentando. Me diz o seu ponto de vista aí. Oi, Rafael, um abração, meu irmão. Meu primo Rafael tá falando aqui. Aqui, ó, concordo. Eu não concordo. Definitivamente não. Eu esperava que alguém dissesse que, que não concorda. Mas definitivamente não. Eu não concordo com essa afirmação. E que é uma afirmação famosa, né? As pessoas falam isso com quase que uma piedade, um entendimento de quem diz, poxa, ele é só uma criança, eu tenho que ter paciência com a minha criança. Aqui, ó, a Giza comentou aqui, acho que temos que ensinar eles a identificar seus sentimentos. Acho que isso que gera birra. Às vezes eu fico em dúvida se o meu filho não é tão bobo. Eu não concordo com essa afirmação. E é algo que é muito difundido hoje em dia. Você falar, poxa, eu tenho que ter paciência com meu filho porque ele é só uma criança, então ele é imaturo. O seu filho não é imaturo. O seu filho não é só uma criança. O seu filho é uma criança. E ele tem a maturidade de uma criança. E por mais óbvio que possa parecer, se você entender o que eu estou falando aqui agora, isso vai dar um estalo, vai dar uma transformada na forma como você lida com seu filho. Imaturo é um cara de 40 anos, 35 anos, que está fazendo birra. Imatura é uma mulher de 30, 35 anos que fica colocando a culpa nos outros, que age feito criança. Esse sim tem idade para ser maduro, com a perspectiva de quem olha para um adulto, e age feito criança. Esse sim é imaturo. Mas se você olha para o seu filho e fala assim, poxa, ele é só uma criança, eu tenho que ter paciência com ele porque ele é só uma criança, por isso que ele faz essas coisas. Ele é imaturo. Você está esperando um comportamento de adulto dele. E aí você transfere para o seu filho uma responsabilidade que é sua. Porque você gera as expectativas no seu filho de um comportamento padrão adulto quando é uma demanda sua. Não é uma demanda do seu filho. Você tem que olhar para ele e falar, cara, ele tem a maturidade de uma criança. Ele não é só uma criança, ele é tudo isso que é uma criança. Imagina o seguinte, eu gosto muito de manga. Fruta manga. Eu morei num lugar que tinha muito pé de manga, subia em árvore, até levei queda de árvore e tudo. Eu nunca olhei para uma manga verde, chupei a manga e falei,
essa manga devia estar doce. Não, cara. Por quê? Porque eu não esperava que ela estivesse madura. Porque eu não olhava para a manga como uma manga imatura, eu olhava para a manga como uma manga verde. E aí os pais olham para os filhos e falam, cara, eu tenho que ter paciência porque meu filho é só uma criança. Ele não é maduro, ele é só uma criança. Não, cara, seu filho é uma criança. Se você começa a olhar para ele achando que tem que ter paciência, que as atitudes infantis do seu filho lhe irritam, as atitudes infantis do seu filho não são a causa da sua irritação. Eles podem até estimular, eles podem até aumentar a sua irritação, mas as causas da sua irritação é o seu olhar para ele como quem olha para um adulto. E aí fica justificando os comportamentos infantis dele, dizendo que ele é só uma criança, por isso ele é imaturo. A causa da impaciência, a causa da irritação não é o seu filho, é o seu olhar para ele como quem olha para um adulto. Você entende o que eu estou falando para você? Faz sentido. Porque se você olha para o seu filho como uma criança e espera que ele se comporte como uma criança, você não precisa ter paciência com ele. Você precisa ter paciência com você. Porque a causa da sua irritação está em você. E aí, como as pessoas olham para as crianças como adultos, esperam comportamentos de adulto, porque esse discurso, eu tenho que ter paciência com meu filho, que ele é só uma criança, por isso ele é imaturo. Não, eu tenho que olhar para o meu filho e falar, cara, ele é tudo isso, que ele é uma criança, ele tem a maturidade de uma criança, e a minha expectativa é que ele se comporte como adulto. Então a minha impaciência é comigo. A minha impaciência é por causa das minhas projeções. A minha impaciência é por causa das minhas necessidades que não estão sendo atendidas. E aí, por causa da minha impaciência comigo mesmo, quem paga o pato é meu filho, que eu desconto no meu filho. Eu dou bronca, eu brigo com meu filho. Faz sentido, gente, o que eu estou falando para você? Você começar a olhar para a criança com a maturidade de uma criança. Ela não é só uma criança, ela é uma criança. Ela não é imatura, ela tem a maturidade de uma criança. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Comenta comigo para não pensar que eu estou falando sozinho aqui. Então vamos lá, vamos para frente. Ó, a Shirley falou aqui, eles são humanos, a Priscila falou, eles são humanos e dependem de nós. Em uma versão mais nova, em uma outra fase, exatamente. Ele está vivendo a fase da infância, ele não está vivendo a fase do adulto. A Shirley falou isso mesmo. Criança age como criança e adulto às vezes age como criança. Talvez se tivesse espaço para agir como criança, quando criança, depois de adulto agiria feito adulto, né? Estou fazendo umas dicas suas e estou tendo muitos resultados. Muito obrigado. De nada, Jussara. Então vamos lá, vamos seguir aqui. O que acontece, cara? Poxa, André, o que eu faço então? Beleza, entendi, a causa sou eu, o meu olhar para o meu filho, e agora eu sei que está dentro de mim. O que eu faço nesses momentos? Quer dizer que a irritação não acontece? Acontece. Eu não estou aqui para pregar um mundo de Poliana. Eu não estou aqui para dizer que vai baixar uma mágica em você e todos os seus problemas vão se resolver. Claro que não. Acontece, a irritação acontece. Mas se você entende que ela é o que está dentro de você, vai ser muito mais fácil. Eu vou dar uma dica prática para você. Antes eu vou trazer alguns exemplos para começar, para ficar mais fácil. Mas uma dica tão prática e tão simples que muita gente que está aqui vai negligenciar. Inclusive, ela é amparada em vários estudos científicos, tá? Então, por exemplo, eu não sei se você viu, eu postei, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, no meu stories, um dia que eu estava fazendo exercício. Eu sou um cara que eu vou treinar, vou para academia quando pode ir. Eu não gosto de passar muito tempo treinando. Eu gosto de fazer o exercício em meia horinha ali e de forma muito intensa. Então, por isso eu gosto de fazer sozinho. Porque se tem alguém que do meu lado, eu não vou poder seguir no meu ritmo. Eu vou ter que esperar a pessoa, então eu não vou conseguir acompanhar. Eu gosto de treinar sozinho, ponto final. Porque eu gosto de treinar muito intenso. E eu estava treinando, o Miguel veio. Agora tem que treinar em casa, né? O Miguel veio, papai, eu vou treinar com você. Aí na hora eu já pensei, não, cara, não. Putz, não vou conseguir treinar de forma intensa porque o meu filho vai estar aqui comigo. Você percebe que é uma demanda minha, a expectativa de um treino intenso é meu, não é do meu filho, e aí eu transfiro para o meu filho a responsabilidade, e aí a impaciência vem eu achando que é por causa do meu filho, mas é minha. E aí eu comecei a treinar ali e fiquei tentando com que ele não me atrapalhasse, mas não tem como, né? A criança está ali. E aí quando eu percebi, eu falei, cara, eu estou projetando no meu filho essa expectativa. Eu tenho algumas alternativas. Primeiro, ou eu paro de treinar e vou brincar com ele.
Segundo, ou eu, de forma educada, ou qualquer que seja, mas eu faço ele se afastar daqui para eu poder cumprir a minha expectativa de um treino intenso, ou eu treino com o que tem, com o meu filho aqui. E eu decidi treinar com o Miguel, com o que eu tinha, e num estalo, cara, a impaciência foi embora. Por uma questão de decisão e de entender, de olhar para o meu filho como uma criança, por saber que ele não tinha como cumprir a minha expectativa comigo de treinar intenso. Acabou que a gente teve ali um momento bem gostoso juntos, eu treinei, não no mesmo nível que eu treinaria sozinho, claro que não, mas é uma questão de decisão. Mas é para você perceber que não está no seu filho, está em você. Um outro exemplozinho simples. Eu tenho uma garrafa, essa garrafa aqui. Eu gosto muito dessa garrafa. Ela, não pelo material, mas pelo momento, pelo presente que eu recebi, tem um significado para mim. E aí, eu até postei um dia também, eu falando, Miguel, vai pegar água para mim, e eu não preciso nem levantar, ele vai buscar para mim. E aí um dia o Miguel derrubou essa garrafa, e ela é térmica, e quebrou por dentro e tal, e na hora eu, poxa, caramba, Miguel quebrou minha garrafa. Mas ou eu passo a me levantar para pegar água, ou eu paro de usar a garrafa, ou então, cara, ele é uma criança, ele vai derrubar. De novo, está em mim, a expectativa está em mim, sou eu que quero ficar com a garrafa bonitinha, mas meu filho é uma criança, pô. Ele vai derrubar, vai acontecer, vai quebrar. E eu decidi usar quebrada mesmo e agora já foi. Vai continuar quebrada e até quando durar. Então, gente, se você tiver pergunta, já pode ir fazendo. Eu vou trazer cuidado para você não pensar que isso é super proteger o filho, que é você aceitar todas as atitudes do seu filho. São coisas bem diferentes. Eu estou falando para você como que você faz para ter um olhar para o seu filho, para conseguir se conectar com ele a nível de identidade. Então, por exemplo, teve uma live que eu falei assim, eu estava falando numa live de 0 a 6 meses. Como que as mães fazem para se conectar com os bebês mais fácil? Se você acompanha uma live, você vai lembrar. É falando o famoso maternejo. É chegar para o bebê e falar, falar a linguagem da criança. E tem gente que fala, não faça isso porque você vai infantilizar a criança. Mas, cara, é você olhar para a criança com os olhos de quem olha para uma criança. Como é que eu vou infantilizar um bebê? Não faz sentido. É tratar o bebê como bebê, a criança como criança, o adolescente como adolescente, o adulto como adulto. Eu não vou infantilizar o bebê. É o que eu sempre falo. A criança precisa fazer coisas de criança para que quando se torne adulto, tenha condição de fazer coisas de adulto. Eu falo isso com base no que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ele fala, quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino. Agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Ou seja, se quando menino eu não faço as coisas próprias de menino, quando eu for homem eu não vou ter condição de deixar as coisas de menino para trás porque eu não as vivi. E os pais, com esse olhar de quem olha para o filho com a expectativa de adulto, querem adultilizar os filhos. E aí muitas vezes impedem que os filhos vivam as coisas próprias de menino. E aí quando ele se torna adulto, como é que ele vai fazer as coisas próprias de homem, de mulher, se ele não viveu as coisas de menino? Seu filho precisa fazer coisas de criança, enquanto é criança, para que quando se torne adulto, haja feito um adulto. Isso não significa super proteger. De novo. Então, por exemplo, André, imagina que seu filho está com medo do monstro. O que seria um exemplo de super proteger? Seu filho está lá com medo do monstro, está na hora de dormir, e ele fala, não, papai, tem um monstro ali. O que seria o super proteger? É você chegar para o seu filho, monstro feio, já que eu tenho que esperar que meu filho haja feito criança, né? Eu tenho que esperar que ele tenha medo do monstro. Se eu chegar para o meu filho, abraçar ele e ir virando assim, seu monstro feio, você não vai pegar o meu filho, não. Olha, a mamãe está aqui, a mamãe está protegendo você. Seu monstro feio. Cara, se você faz isso, você está super protegendo. Isso não é entender que ele é uma criança. E ainda fica se colocando, né? A mamãe está aqui com você, o papai está lhe protegendo. Quer dizer que quando o papai não estiver lá, lascou. O moleque está sozinho. Isso é super proteger. Isso não é entender que a criança é criança. Não é. O que seria, André, o adultilizar, o olhar com adulto? É falar, filho, não tem monstro nenhum aí não, você é bobo, rapaz, vai dormir no escuro mesmo. Esse é você olhar para o seu filho e pensar, poxa, isso é uma atitude... Só esperar a moto aqui. Isso é uma atitude infantil. Eu quero que meu filho se torne uma pessoa madura, um homem, corajoso. Então eu vou fazer ele encarar esse medo, largando ele sozinho lá. A ironia é que os pais que fazem isso, fazem o moleque ficar mais frouxo ainda. Frouxo é porque não conseguiu lidar. O que seria
Não super proteger e lidar com a criança como criança. Poxa, filho, tem um monstro ali embaixo? Tem, papai, tem um monstro lá. Caramba, vamos lá olhar? Aí ele, não vou não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou na frente e você vem comigo. Você sabe que não tem monstro. Só que você não precisa dizer para ele. Porque você precisa fazer ele viver a fase própria de criança. Se você faz pouco caso de que existe um monstro ali, quer dizer que você não olha para ele como quem olha para uma criança. Então vai lá, pô, olha lá embaixo do armário. Ô filho, não estou vendo nenhum monstro aqui não, hein? Vem cá ver. Aí ele vai lá olhar, papai, não tem não. E vai repetindo esse processo, e faz. Vai chegar uma hora que ele vai sozinho. E você respeitou a fase dele, de criança, você respeitou o medo dele do monstro, você não teve expectativa que ele fosse corajoso, que não imaginasse o monstro. Assim como você também não super protegeu. E você fez ele lidar com o medo dele. Você fez ele encarar o medo dele. E aí, como você tratou seu filho como criança, ele vai ter condição de aprender e se tornar um adulto que viva como adulto. E não um adulto imaturo. Não é que a criança é imatura. A criança tem a maturidade de um adulto. Só que se ela não vive... a criança tem a maturidade de uma criança. Mas se ela não vive a fase própria de criança, quando se torna adulto, continua com a maturidade de uma criança. E os pais que têm a expectativa que a criança tem a maturidade de um adulto, acabam formando adultos com maturidade de criança. Tá cheio de adulto bebezão aí. É ou não é? Na boa. Cheio de adulto com maturidade de criança. Cheio de meninos e meninas com 40 anos de idade. Esses sim são imaturos. Porque deveria ter maturidade de adulto. E ter maturidade de criança. Aí sim é imaturo. Certo? Então, permita que o seu filho viva o medo dele. Permita que o seu filho viva a fase de criança. E trabalhe junto com ele na fase dele. Como eu falei, gente, essas 10 lives eu estou trazendo conceitos para preparar você para assistir a série Forjando Filhos para a Vida, que vai para o ar daqui a 2 semanas, dia 29 de junho. Na série eu vou falar como que você pode se conectar muito fundo a nível de identidade com seu filho. Então, essa é a primeira de 10 lives para ir preparando você, certo? André, você ficou de dar uma dica prática. Qual que é a dica prática? Imagina que você está lá no momento de impaciência e você já sabe que a impaciência não é com o seu filho, a impaciência é com você mesmo, com as suas próprias expectativas. O que eu faço, André? Quer dizer que a irritação vai sumir? Não. Quer dizer que se você tiver esses olhos, você vai ter muito mais facilidade de lidar com a irritação, mas muito mais. E não é que você vai sair dessa live e num piscar de olhos você vai alcançar essa maturidade. Eu recomendo, inclusive, que você assista essa live de novo, ou que você... Ia falar retraga, que não existe essa palavra. Ou que você traga novamente à sua mente esses conceitos. Mas na hora da irritação, vou passar para você uma dica, uma técnica super estudada e que é muito simples. Sabe o que você faz? Eu quero que você faça comigo. Você está com muita raiva. Você vai fazer isso aqui, ó. É difícil de fazer? Faz aí comigo. Vamos lá de novo. A respiração tem um impacto direto no cérebro. Eu não estou de zoeira aqui com você, estou falando sério. Isso vai fazer você acessar muito mais o neocórtex. Quando você está com raiva, você está muito no límbico. Isso vai propositalmente fazer você acessar o neocórtex. Vai dar uma oxigenada no seu cérebro e vai ajudar você nesse momento. Não estou de zoeira não, estou falando sério com você. Tá bom? Então, gente, eu vou dar uma lida nos comentários aqui. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você já pode ir fazendo. Lembrando, se você não está no canal do Telegram, entra lá. Eu sempre trago conteúdos exclusivos lá no Telegram. Dia 29 de junho é a série Forjando Filhos para a Vida. Cara, é uma série muito forte, muito poderosa para você trabalhar com seu filho a nível de identidade. Então, essa é a primeira live de segunda a sexta, essa semana e semana que vem eu vou estar fazendo. Se fez sentido esse conteúdo para você, gente, e se você acha que pode ajudar algum amigo, alguma amiga sua, manda para essa pessoa o link do Telegram. A live não vai ficar salva aqui. Eu vou tirar ela do ar e vou colocar num link privado. O link vai estar lá no Telegram. André, onde que tem o link do Telegram? Tem na minha bio, no meu perfil. Se você está assistindo no YouTube ou no Facebook, lá na minha página tem um botão Saiba Mais. No YouTube, lá no meu perfil, onde tem a foto que eu estou com o Miguel, tem lá também um botão
Vai lá que você consegue. Deixa eu olhar aqui os comentários agora, pessoal. Deixa eu ver aqui. A Shirley falou, perfeita colocação, André. Esse eu já li aqui, ó. Jussara falou, faz sentido, sim. Nós acabamos mesmo descontando nos filhos nossas frustrações. E são frustrações nossas, né? Por nossa causa, não é por causa dele. Faz sentido, ótimo. Me identifiquei muito. Coloque em ação, Priscila. Se identificou, coloque em prática. A Shirley falou, isso acontece muito. Culpam os outros pelo que sentimos. As atitudes dos outros não são a causa das nossas frustrações, né? As nossas expectativas, as nossas necessidades é que são. As atitudes dos outros, obviamente, podem acelerar essa frustração da gente. Mas se a gente não tivesse essas expectativas, não existiria a frustração. A Jussara falou aqui, ó. Se não faz coisas de criança, quando criança, aí cresce e vira a geração todinho. Adulto super infantilizado. O Whindersson Nunes fez uma paródia que ele fala isso, né? Da geração todinho. Mas é mesmo. E parece que cada vez isso está mais forte, cara. Parece que cada vez você tem adultos infantis. Essa coisa de monstro se intensificou aqui agora na quarentena. Shirley, a gente já conversou no privado algumas vezes, você sabe o que tem que fazer. Não estou dizendo que não existe, mas vai lá, cara, vai para cima. Gente, parece que você está aqui em casa vivenciando nossos dias. Aqui em casa também estamos passando por essa questão de medo do monstro. Eu fiz uma live de medos, dos medos mais comuns. Essa live está lá no YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube e procura lá, você vai achar. Eu falo lá do medo do escuro, do medo da morte, do medo do abandono, dos principais medos nessa fase. Dá uma procurada lá, Priscila, pode te ajudar. Criança precisa ser criança, viver cada fase. O mundo está cheio de adultos infantis. A Cláudia falou aqui, ó. A Cláudia está lá no Educando. Olá, André. Quanto mais aprendo, vejo o quanto ainda tenho a aprender. Cara, tem um filósofo, não sei se foi Sócrates ou Platão, que ele tinha esse conceito, né? Gente, se ninguém mais tem comentários, ninguém tem mais perguntas, então essa é a nossa live de hoje. A gente vai ficar por aqui. Lembrando, vai lá no canal do Telegram, se inscreve para a série Forjando Filhos para a Vida. Você está aqui no Instagram, lá na minha bio, no meu perfil. Tem um link lá e você consegue acessar. Amanhã eu vou trazer uma cilada. Hoje eu estava lendo o livro de Provérbios e aí tem um provérbio que fala assim: a soberba precede a ruína. Esse vai ser o tema da nossa live amanhã. Era outro tema, mas é o mesmo conteúdo, então eu gostei desse tema, desse título, na verdade, né? Esse vai ser a cilada da gente amanhã. A soberba precede a ruína. 15 horas, Facebook, YouTube, Instagram. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A turma do Instagram, obrigado. Pessoal do Facebook, o Edivan comentando aí. Rafael, meu primo, abração, cara. Total sentido, né, velho? A criança aprendendo e lidando com muita informação. Abraço, Rafael. Obrigado. Gente, até mais. Fica na paz. Até amanhã, 15 horas. Se fez sentido para você, manda para alguém que possa ajudar essa pessoa. Só se fez sentido. Valeu. Tchau.